vamos tratar de um tema muito importante sobre a saúde mental das crianças, sobre o treinamento para Olimpíadas, sobre rotina. Então sejam bem-vindos, sou o professor Acácio Lima, há 13 anos que estou na educação, 4 anos treinando com maior foco nas Olimpíadas de Matemática e acredito que tem algo aqui para compartilhar, para ajudar os pais. Também sou pai, tenho 2 filhos, uma filha de 4 anos, Maria Catarina, e um filho de 3 anos que se chama Tomás. Então, todos os dias estou refletindo, pensando como educar os meus filhos, como plantar algo bom no coração de cada um deles. E acredito que esse também é o desejo de cada pai, de cada mãe. Então sejam, mais uma vez, bem-vindos e vamos refletir um pouco, tá bom? Vamos refletir um pouco. Porque eu tenho observado, principalmente nesse meio das Olimpíadas, das competições, e de fato as Olimpíadas mudam vidas, a minha vida foi transformada, mas hoje eu não quero falar sobre esse aspecto, eu quero falar de outro ponto de vista, que é o ponto de vista das crianças que estão sobrecarregadas, com muitas atividades, muitas aulas, que já não tem mais tempo para, de fato, ser criança, para brincar, para fazer outra atividade. Então fique por aqui, que a gente tem muito... Na realidade, hoje a gente está começando a conversar sobre esse tema. Então, eu tenho observado, também conversado com algumas pessoas, até já conversei com alguns pais, que às vezes as crianças elas estão com muita vontade de treinar para Olimpíadas, isso é maravilhoso, elas se encantam com as competições, assim acontece com todo mundo, mas em um determinado momento parece que a rotina da criança está totalmente preenchida e ela fica meio que numa rotina de um adulto, não tem mais tempo para nada. Os pais desejam que essas crianças tenham alta performance e a criança parece que ela começa um processo de, entre aspas, agradar os pais. Então, as conquistas começam a aparecer, o pai fica feliz, a mãe fica feliz, a criança fica feliz. E ela continua, permanece, se dedicando. Aí você fala, professor, mas a criança não está feliz? Sim, está feliz. Mas às vezes também a gente precisa olhar por outro ângulo, que às vezes ela também está fazendo aquilo somente porque o pai está ficando feliz. Então, isso é algo a ser visto, observado, parar um pouquinho, começar a analisar o comportamento da criança, começar a observar, porque a curto prazo, uma rotina muito pesada, ela se sustenta, mas a longo prazo vai desgastando. A criança, ela começa a cansar. Então aquilo que ela amava, que era participar das competições, no nosso caso aqui de matemática, que é o assunto que eu estou tratando, ela começa a se cansar e em vez de ela começar a amar cada vez mais, ela começa a desprezar. Começa a aparecer ali um pequeno desinteresse. Então a gente tem que ter esse cuidado. Cuidado em saber escolher, de fato, escolher, tomar boas decisões, quais competições o meu filho vai participar. Começar a analisar, começar de pouquinho. Para quem está começando agora, vai de pouquinho, com paciência, faz uma Olimpíada esse ano, vai vendo se dá para fazer outra e outra, mas aos poucos, naturalmente, a coisa vai acontecendo. Eu, por exemplo, como professor de matemática, atualmente, eu não consigo acompanhar nem todas as competições de matemática, porque são muitas.
Imagine algumas crianças que participam de várias competições de várias áreas. Fica impossível, pessoal. Pare para pensar, fica impossível. Eu, enquanto professor, muitas vezes não consigo dar de conta nem das competições de matemática, e uma criança que começa a participar de várias competições sem ainda estar nem preparada, sem treinamento, sem organização. Tem que começar aos poucos. Por exemplo, na escola que eu trabalhava, a gente começou devagarzinho com o BMAP. Próximo ano, conhecerá Canguru, a Mandacaru, foram se apaixonando. E aí vieram outras Olimpíadas, foram aparecendo ao longo do processo. Algumas competições eu nem apresento aos alunos, porque eu sei que eles ainda não estão preparados. Ainda não é o tempo certo. Então tem que pedir sabedoria todos os dias para escolher, tomar decisão. Porque assim, hoje nasce Olimpíadas todos os dias. Tá nascendo Olimpíadas. E aí você, apesar, a gente tem que escolher entre coisas boas. Escolher entre coisas boas muitas vezes se torna difícil, mas é preciso escolher. Então o convite aqui é para os pais estarem revendo as rotinas dos seus filhos, para ver se eles não estão extremamente cansados, sobrecarregados, para perceber se não está acontecendo um desinteresse ali ao longo do processo, perceber se a criança está se desenvolvendo, avançando. Um exemplo dessa sobrecarga, o tempo integral. Quem é professor do tempo integral vai perceber isso. Os pais também percebem isso, os próprios alunos sabem disso. Eu já tive turmas que, quando estudavam somente um período, elas rendiam mais do que estudando hoje, manhã e tarde, por exemplo. Tinham mais rendimento. Comparar uma turma também que treina, que estuda meio período, com uma turma que estuda o dia todo. Às vezes a turma que estuda só meio período rende mais do que uma turma que estuda ali o dia todo. Está na escola o dia todo. Os próprios alunos podem fazer isso também. Eu já tive alunos, quando estudavam um período, tinham um melhor rendimento do que estudando 2 períodos. Então, o excesso, muitas vezes, ele atrapalha. Vai depender de cada estudante. Por isso que é algo muito pessoal. É algo que os pais precisam estar observando diariamente. Não estou aqui para ditar nenhuma regra. Quem sou eu para fazer isso? Mas é uma reflexão. E ontem eu conversava com uma professora. Isso já é uma angústia que eu venho, ao que eu observo há alguns anos. Né? Observo há alguns anos. Então, algo a se refletir. Crianças que às vezes toda hora tá assistindo uma aula, e assistir muitas vezes nem é estudar, né? Você tem aquela parte que você tem que parar, tem que pensar, refletir. Naquela pressa, às vezes a criança nem consegue mais parar para pensar, só assistindo várias e várias e várias aulas. Tem aquele tempo de parar no problema, analisar, ter paciência. Hoje as pessoas querem também tudo muito rápido no meio olímpico, e não é assim. Tem que ter paciência, começar a treinar sabendo que no tempo certo vai colher os frutos. Com tranquilidade. Esse é o processo. Esse é o processo. Para que tanta pressa? Então deixa as coisas acontecerem naturalmente. Às vezes alguns pais até já entram no treinamento achando que vão colher os frutos daqui 1 mês, daqui a 2 meses, 6 meses. Não, não é assim. Eu sempre falo, o treinamento constrói. Eu estou falando muito além da matemática, desenvolvimento do caráter. Vai muito além. A criança que vai desenvolver virtudes, perseverar, criar força, se temperar daquilo que é bom.
E aí, mais uma vez, o excesso muitas vezes atrapalha. O excesso de aulas, o excesso de competições, participando de várias Olimpíadas. Eu sei que no começo a gente se empolga, quer participar de várias competições, mas com o tempo você vai percebendo que não é bem assim, que tem que tomar algumas decisões. Então lembrem disso, o excesso ele vai atrapalhar. E quando você olhar para seu filho, peça essa sabedoria de analisar isso. Porque para algumas pessoas vai funcionar. Mas isso vai acontecendo naturalmente. Participou de uma competição, de algumas competições esse ano, do outro ano participou de mais, talvez no próximo ano, dependendo da realidade, vai ter que dar uma diminuída. Então, principalmente para as crianças até 10 anos, o cuidado precisa ser enorme. Enorme. Algumas crianças também começam a participar de competições com um nível muito acima, muito acima. Eu já tive vários alunos que estavam em competições que ainda não era o momento. As provas extremamente difíceis. Não, tem que ser com calma. Algumas crianças que migram também de 5º para 6º ano, que às vezes cai um pouquinho, mas é outro vídeo para a gente tratar sobre esse tema, de crianças de 5º ao migrar ali para o 6º ano, que o nível sobe, é diferente. Então isso vai aparecendo, eu vou lembrando de algumas coisas. E fica um alerta. Um alerta para que a gente esteja refletindo, consiga posicionar as competições, as Olimpíadas, no seu devido lugar, para que a criança consiga se desenvolver. E eu vi muitas crianças se desenvolvendo no meio olímpico. Muitas conquistas, vidas sendo transformadas. Isso me alegra muito, me alegra muito. Mas eu quero ajudar a posicionar no lugar certo. Então, cuidado, analisar o nível das provas, porque nem pode ser muito fácil, mas também não pode ser extremamente difícil. Tudo tem o seu tempo, aos pouquinhos vai acontecendo naturalmente. Alguns estudantes, a minoria, são vocacionados ao desafio. Esses estudantes, eles querem Olimpíadas cada vez mais difíceis. Isso dali move eles e eles não desistem. Mas não é todo mundo assim. Então é muito pessoal.